programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as informações, as análises, as novidades, enfim, do nosso movimento espírita. Como sempre, estamos aqui no estúdio do Toninho Barbosa, nosso amigo, companheiro, que trabalha com a sua competência para que possamos levar até vocês a nossa intenção, a nossa informação. Temos aqui, como sempre, o nosso companheiro Geraldo Cardoso, que vai então fazer a sua saudação aos nossos ouvintes. Meus amigos, agradecemos a Deus por mais um dia em nossas vidas, pedindo proteção para não nos afastarmos da trilha do bem. Tem também aqui o Joel Vaz, nosso também companheiro querido, que com sua agenda do bem, agenda de luz, agendinha de luz, uma porção de nomes que sintetizam as importantes informações que ele traz, né? Então, Joel, por favor, a sua saudação, e você pode começar logo a fazer a sua informação. Luz, paz, amor, com Jesus no coração sempre nada nos faltará. Agendinha de luz, a generosidade dos meus companheiros põe uma porção de subtítulos nesse trabalho modesto, mas amoroso. Estamos completando mais um ano de vida, de aprendizados. Um apanhado rápido em todos os boletins que nós recebemos ao longo deste ano, do Décio Bersanin, da Suzuko e de outros companheiros de outras casas espíritas. Eu fico empolgado com a atividade do movimento espírita, que se multiplica em diversas grades muito interessantes. Isso é, além das palestras de estudo, aconteceram seminários, congressos, feiras de livros, festivais de música temática, palestras musicadas, que é um hábito agora, está fazendo parte de um novo comportamento. Muitos artistas espíritas estão divulgando a doutrina através de pequenos espetáculos musicais, alguns teatralizados, como é o caso do Gilberto. O Gilberto Lepninski fez uma coisa lindíssima, chama-se Causos e Casos da Doutrina Espírita. Uma festa muito bonita. E eu tenho recebido alguns pedidos de informações que eu não tenho condições de dar a todos. Isto é, muitos companheiros estão entusiasmados, particularmente com a proximidade de 2016, quando vai acontecer o 8º Congresso Mundial Espírita de Lisboa. Saber como fazer, eu não tenho essas informações corretas. O ideal é que liguem para o CERJ ou para a FEB, que coordenam a movimentação aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Só aviso que é necessário adquirir os ingressos com antecedência, porque os números são restritos aos auditórios, enfim, não é uma coisa em campo aberto e, portanto, cabe quem vier. Não é bem assim. Hoje, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, no 3º piso, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci apresenta um palestrante com uma vivência intensa. Ele tem uma história bonita, pessoal, com todas as características de uma coisa dramática. Entretanto, ele sublimou tudo isto. É uma experiência muito rica. Ele chama-se Severino Luiz Cortes e ele vai falar o seguinte tema: como aplicar os ensinamentos teóricos na prática do dia a dia. Viver o dia a dia à luz da doutrina dos Espíritos. Imperdível. Eu espero vocês, e a entrada, como sempre, é franca. E por falar no Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci, eu quero lembrar que as reuniões deste ano vão até o dia 16 de dezembro, com a reunião de passes. Vai ser uma reunião muito bonita, com algumas características, com energização das águas, e é a preparação para a despedida desse ano que passou, a colheita das coisas boas, das experiências bonitas, e nos preparar para a grande jornada de 2016. Um passo adiante na direção de conquistas da transformação do planeta de provas e expiações,
no planeta da redenção. No dia 6 de janeiro, inicia-se a jornada de palestras do Grupo Espírita Augusto César Vanucci. E quem faz a primeira palestra é uma pessoa porque eu tenho profunda admiração, é o Denizar de Souza, professor universitário de Brasília, palestrante internacional. Ele vai lançar o seu novo livro, Construindo a Paz. Ele também é psicógrafo, com um trabalho intenso e muito bonito. Entre as coisas que se destacam nesta atividade, um dos seus trabalhos de contatos mediúnicos deu origem ao livro Por Trás do Véu de Ísis, que é de autoria do escritor e jornalista da TV Globo, Marcel Souto Maior. Vale a pena, que é muito curiosa essa história e vem mostrar que a relação dos encarnados e desencarnados, como dizia o Chico, só está limitada por uma tênue cortina de voal. A Tenda dos Irmãos do Oriente, que fica na Rua da Matriz, 39, em Botafogo, comunica que inaugurou, no final do mês passado, o seu novo anfiteatro de 50 lugares. O Humberto, que é o diretor de comunicação social, está entusiasmadíssimo com o novo espaço e promete uma programação espírita intensa para 2016. E assim, eu deixo com vocês os meus queridos companheiros, professor Geraldo, professora Saruí, na cultura espírita. Vamos aprender juntos. Muito bom. Então, na sequência, né, da agenda, nós vamos ter aqui o nosso ping-pong, né, de perguntas e respostas. E eu pediria ao Geraldo, então, por favor, que começasse aí a fazer as perguntas enviadas pelos ouvintes. A nossa ouvinte Simone Reigada, de Copacabana, Rio de Janeiro, nos envia 3 perguntas. Primeira, estamos vendo notícias alarmantes sobre atentados no mundo. O que dizer sobre isso? Olha, Simone, esse tema está se tornando bastante atual e bastante instigante, né? Porque a tônica nesse processo é que sempre fica aquela perplexidade nas pessoas. Eles ficam, mas gente, aonde, como, por que disso, tal. E a gente procura ter pelo menos uma explicação plausível para isso tudo, né? A Terra é um planeta de expiações e provas, onde ainda predomina o mal, segundo nos ensina o nosso querido Allan Kardec. Isso quer dizer que a humanidade ela está imersa nas raízes do egoísmo e da resolução de suas questões pelo argumento da força. A espiritualidade maior, né, nos alerta há muito tempo que passamos por um período de transição, onde, de acordo com o planejamento divino, faz-se necessária a separação entre os que já estão conscientes de suas necessidades de regeneração e os que ainda ficam imersos em seus equívocos. Dessa forma, sempre dentro dos parâmetros da justiça divina, é preciso que todos tenham dentro do livre-arbítrio a oportunidade de alcançar maiores degraus na escala evolutiva e, portanto, fiquem diante desses desafios. Quando vemos aqueles que escolhem o caminho da violência, do radicalismo, só temos a lamentar que tenham feito escolhas cuja responsabilidade cabe somente a eles. Deverão voltar em um orbe que lhes seja propício ao aprendizado e a novas oportunidades, sempre seguindo aos ditames de Deus, que não nega a ninguém as oportunidades de nova vida. A violência, ela pode dar a ideia de que somos impotentes, mas não podemos esquecer que acima e além das escolhas equivocadas que os homens façam, está a lei de Deus, que estabelece os limites além dos quais ninguém passa. Muito bem. A nossa ouvinte Simone tem a segunda pergunta. Os agentes da violência fazem vítimas, atingem famílias, instituições, fazem órfãos, desestabilizam. Como analisar esse quadro do ponto de vista dos que sofrem os seus efeitos? Geraldo, a lei ela é uma só. Sua principal característica é a perfeição,
e nela devemos nos espelhar. As coisas devem ser vistas dentro de uma ética relacional, ou seja, os que ontem foram os agentes da violência, de alguma forma assumiram uma dívida que, dentro da lei imparcial, precisa ser expurgada. O prazo para isso não tem regras fixas, mas quando for o momento certo, o expurgo virá. E o importante é que esse ajuste com a lei não deve ser visto como um castigo, coisa que não faz parte da lei de Deus, mas sim como uma necessidade de regeneração. O pagamento de uma dívida dos centis que são mencionados no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26, é uma realidade. Os resgates, de acordo com essa lei, eles são dolorosos, são difíceis prestações de contas, ajustando as consequências desastrosas de atos irrefletidos realizados no passado. Agressores e vítimas, eles são faces opostas da mesma moeda, e somente o princípio da reencarnação pode explicar esse mecanismo que é compreendido por aqueles que procuram se despojar de sua visão mundana. Nada é por acaso e nem tampouco gratuito. Tudo tem o seu tempo e motivos certos. Deus a tudo vê e administra. Podemos não entender esses motivos, na maior parte das vezes eles fogem à nossa compreensão. Mas não é por isso que nos cabe julgar e opinar. Seria um contrassenso, já que estamos agindo não pelo que sabemos, e sim pelo que achamos. Muito bem. Terceira pergunta da ouvinte Simone. Acredito que haja realmente um mistério na explicação de toda essa violência no mundo, pois as vítimas, pacatas e distraídas, nem sabem exatamente o que lhes aconteceu. Olha, Geraldo, eu não quero dizer que haja necessariamente uma relação direta entre os recentes atos de violência e os fatos passados que eu vou agora narrar. Eu quero apenas mostrar que as vítimas de hoje podem ter sido os algozes de ontem. Só isso. Uma coisa não está relacionada diretamente à outra. Agora, que o que acontece hoje em dia para as vítimas, sem dúvida nenhuma, é um processo de reajuste da lei de Deus. Até porque nós não podemos esquecer que aqueles que são hoje os agentes da violência também são vítimas. Sem dúvida, é isso mesmo. Eu vou citar alguns fatos aqui. Olha, na chamada Guerra do Oeste Americano, Guerra da Conquista do Oeste Americano, milhares de índios foram eliminados pelo exército para garantir as posses de terras pelos colonos e imigrantes. Em 1572 ocorreu em Paris a Noite de São Bartolomeu, com motivações religiosas, e que se prolongou por meses em toda a França, com notícias de até 20 mil mortos. Nas guerras de conquistas na Índia, na África e Américas, por mais de um século, milhões foram mortos. Nas duas guerras mundiais, as duas juntas somaram perto de 120 milhões de mortes, vítimas da violência. Na Coreia e no Vietnã, e tantos genocídios que os antecederam, principalmente no início do século XX no leste europeu. Como você vê, meu ouvinte, a violência ela acompanha a história da humanidade e vamos encontrá-la entre os gregos e romanos vencedores, os conquistadores mongóis, os exércitos egípcios, assim como na conquista islâmica da Península Ibérica. Não se trata, portanto, de qualquer tipo de justificativa para a violência. Sempre fomos violentos, então a violência está aí porque sempre fomos violentos. Isso não é uma justificativa. Na sua pergunta, você diz haver um mistério na explicação de toda essa violência no mundo. E apenas eu procuro dizer que não há mistério. O comportamento humano, nas situações radicais, sempre foi orientado pela violência,
sem escrúpulos, simplesmente irracional. Esse é o predomínio do mal em nosso orbe. Agora, é para isso que estamos aqui. É por isso que as vidas sucessivas nos mostram que o mundo é uma escola. Para isso é que somos aprendizes. Sempre fomos violentos. Então está na hora, principalmente agora, de começarmos a mudar esse processo de radicalização. Não é efeito sem causa. Bom, com essa pergunta nós fechamos o nosso bloco de hoje, né? E queremos agradecer a atenção de vocês. Na sequência vai virar o Geraldo com a sua internet do bem, né? Isso. E esperamos estar na próxima semana com vocês novamente. Eu sou a Saruí Franco de Moraes e agradecemos por tudo. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje uma mensagem de alerta para os pais. Trata-se de página editada pela equipe de redação do Momento Espírita, com base em mensagem volante atribuída à polícia de Houston, Texas, disponível no livro Momento Espírita, volume 3, que possui o seguinte texto: quando se fala em delinquência, muitos pais sofrem só em pensar no que esse termo representa. Alguns de nós pensamos e repensamos em como pode uma criança cordata, amável durante a infância, tornar-se um delinquente na adolescência ou na juventude. Nós não nos damos conta que somos, enquanto educadores, muitas vezes os responsáveis pela delinquência que vige no mundo. O Departamento de Polícia de Houston, Texas, elaborou uma lista enumerando algumas maneiras fáceis de como criar um delinquente. A lista é a seguinte: 1. Comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que deseja. 2. Quando ele disser palavrões, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. 3. Nunca lhe dê orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. 4. Apanhe tudo o que ele deixar jogado: livros, sapatos, roupas. Faça tudo por ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade que lhe cabe. 5. Discuta com frequência na presença dele. Isso não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades que você passou? 7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. 8. Tome o partido dele contra vizinhos e policiais. Todos têm má vontade para com seu filho. 9. Quando se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Haja assim e prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. Quando nos queixamos do desgosto porque nos fazem passar os filhos, normalmente esquecemos todos esses detalhes enumerados pela polícia de Houston. Enquanto ainda são crianças, imaginamos que jamais venham a delinquir. Em verdade, é esse o nosso mais profundo desejo. No entanto, é bem possível que nos equivoquemos procurando acertar, procurando fazer o melhor para esses seres tão queridos aos nossos corações. Se temos a intenção de fazer de nossos filhos cidadãos responsáveis e dignos, comecemos a prestar mais atenção na forma de educação que lhes damos.
ensinar-lhes a tolerar frustrações, estabelecer regras a serem respeitadas, limites a serem observados, é sempre importante. Consideremos que nossos filhos são espíritos reencarnados e, como tais, trazem consigo a bagagem de erros e acertos conquistados ao longo das existências. Consideremos ainda que todos nascemos para galgar degraus na escala evolutiva e sejamos os impulsionadores daqueles a quem Deus nos confiou a educação. Dessa forma, de nada teremos que nos arrepender mais tarde. É na adolescência que o espírito retoma a bagagem de experiências acumuladas ao longo da sua caminhada evolutiva. É na adolescência que o corpo e o psiquismo já estão preparados para receber essas informações. Não é outro motivo pelo qual muitos pais desconhecem os filhos que passam a ser outra pessoa, dizem, quando chegam à adolescência. Até aos 7 anos de idade, a criança é mais suscetível aos ensinamentos. Por isso, devemos nos esmerar para dar-lhes uma educação efetiva, de forma que esta possa suplantar as informações equivocadas que porventura tragam o nosso filho de existências anteriores. Meus amigos, pensemos nesse importante tema, porque, para construir-se um mundo melhor, é necessário forjar na criança de hoje o bom caráter do homem do amanhã. Aqui nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos na reta final de ano. E como você sabe, na primeira ou na segunda semana, no primeiro ou no segundo sábado de cada ano, em dezembro, o Instituto encerra as suas atividades. No próximo sábado, que será dia 5 de dezembro, portanto, primeiro sábado de dezembro, o nosso ICEB não terá atividades. Nós vamos fazer o nosso encerramento de uma forma especial no dia 12 de dezembro. Portanto, no segundo sábado deste mês ímpar, neste mês de festividade para todos nós cristãos. Em especial, porque a vinda do Mestre Jesus à Terra, se dando ou não se dando no mês de dezembro, pouco importa. O que importa é que o Mestre está conosco. Então, no auditório principal da instituição do Abrigo Teresa de Jesus, a partir das 2 horas da tarde do outro sábado, dia 12 de dezembro, estaremos fazendo a nossa atividade de encerramento. O que vale lembrar é que para o nosso próximo programa, divulgarei para você, nosso rádio ouvinte, através da emissora da Fraternidade, a nossa Rádio Rio de Janeiro, tudo o que acontecerá a partir das 14 horas do dia 12 de dezembro. Portanto, lembro-lhe, no próximo sábado. Gostaria de conversar com você sobre algo que aconteceu notável no nosso ICEB. Uma mesa redonda, Fronteira do Conhecimento. Ciência, Espiritualidade, Cura. Este DVD duplo, de apenas R$ 35,00, pode ser adquirido no nosso ICEB ou através dos seguintes telefones. Anote. Você sabe que nós temos, no horário comercial de segunda a sexta-feira, o nosso Instituto de Cultura Espírita aguardando o seu telefonema, a contratação da assinatura da revista Cultura Espírita, ou então compre este DVD maravilhoso, esta mesa redonda, Fronteira do Conhecimento, Ciência, Espiritualidade e Cura. Por apenas R$ 35,00, você estará ajudando o ICEB. Anote o telefone: 22241060, 22241060 ou 22240736,
22240736. Se você quiser o livro ou o livro Retalhos Psicológicos de Jorge Andréa, você também pode adquirir por este telefone. Se você quiser, nós, ao comemorarmos o aniversário de Jorge Andréa, o doutor Henrique Rubim fez uma sinopse, um resumo de todas as obras de Jorge Andréa, num DVD imperdível. Um resumo de todas as obras editadas pelo nosso querido Jorge Andréa dos Santos. Este DVD faz uma comemoração do aniversário de Jorge Andréa, com música da Natasha, com o nosso soladista em teclado, o Beto, e todos os que estivemos lá. Foi um congraçamento, uma alegria, uma festa. Isto tudo está registrado no DVD de comemoração do aniversário de Jorge Andréa dos Santos. Ligue para o nosso ICEB. Você sabe, o nosso ICEB está nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. E os nossos telefones 2224-1060 ou 2224-0736. O portal ICEB está sendo todo reformado, inclusive terá uma nova cara no Facebook. Mas, se você quiser agora, digite em qualquer ponto na internet, no tablet, no seu smartphone ou no seu computador pessoal, portaliceb.org.br. E ali você poderá assistir a TV ICEB, baixar os aplicativos, assistir os nossos programas, rever tudo o que você quiser. Se você tiver smartphone, se você tiver um tablet, você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Portal ICEB, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.